Fala aí, pessoal, vamos iniciar mais uma aula da nossa formação básica ferroviária aqui pelo canal Brasil Ferroviário, e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre direcionamento de locomotiva, necessidade do campo visual e algumas deficiências que a ferrovia ainda encontra para fazer a manobra, tá ok? Manobrar as composições, os trens, etc. Pessoal, aqui a gente vai pegar um exemplo, né? Uma locomotiva, tá? E uma tabela de vagões conectada a essa locomotiva, ok? E essa locomotiva, ela vai ter um maquinista, tá? Temos aqui o nosso desenho do nosso maquinista, e o maquinista vai ter o seu campo de visão, tá? É o local que ele enxerga, é o raio de visão dele. Visão mesmo, com os olhos e tal. Ele está sentado na cadeira dentro da locomotiva e a parte que ele vai ver, tá ok? A parte de trás da locomotiva e uma boa parte da parte lateral e a parte de baixo do bico da locomotiva são pontos cegos da locomotiva, tá? Por isso que é sempre importante que o operador esteja de frente para o campo de avanço, tá? Como nesse exemplo aqui, tá certo? Uma locomotiva, a direção de avanço dessa composição e aqui na parte de trás os vagões, ok? Nesse caso aqui, qual que seria os pontos cegos do operador deste trem aqui, que está aqui nesse local, em relação à composição? Toda essa parte da composição aqui, ele estando com esse direcionamento, ele não consegue ver. Então, por exemplo, ele não consegue ver se vir uma peça de arrasto. O que é peça de arrasto, pessoal? Qualquer coisa que se prende ao trem e o trem vai levando ele junto. Pode ser uma placa, pode ser algo na passagem em nível, enfim. Isso é chamado peça de arrasto, tá? Para quem não conhece o termo. Então, todo esse campo de visão aqui é um ponto cego do maquinista, mais essa parte lateral, mais o bico da locomotiva. Tá ok? Por isso que é sempre importante que, ao avançar o trem, o maquinista, o operador ferroviário, ele esteja frontalmente direcionado para a região de avanço desse trem. Ah, beleza. E ele não pode recuar, ele não pode levantar da cadeira dele também e dar uma olhadinha nas janelas laterais ou traseiras da cabine? Dá também para ele dar essa olhadinha. O problema é que as janelas, tanto a lateral quanto as da parte traseira, elas têm, o tamanho já é menor e o campo de visão, devido à extensão do motor diesel, tampa muito essa visão. Para quem tem costume aí de, por exemplo, dirigir caminhonete, dirigir caminhão, sabe do que eu estou falando. Muitas das vezes a parte de trás dela tapa muito a visão. Diferente, por exemplo, você está num carro, você consegue olhar para trás e ter um campo de visão maior. É lógico, não tão grande quanto o da parte da frente do para-brisa. Ok? Beleza. E se ele precisar andar de recuo ou andar de ré nessa composição? Bem, via de regra, se exige aí nos regulamentos que tenha um profissional aqui no chão acompanhando esse recuo. Porque neste ponto aqui, o maquinista que está lá na frente ele não consegue enxergar. Via de regra, pode ser que algumas exceções ele consiga. Um trem muito pequeno, etc. Mas via de regra não. Então, a regra solicita um profissional acompanhando a cauda do trem, tá? Que pode ser um outro maquinista, um auxiliar de maquinista, um manobreiro, manobrador ou um off, tá ok? Beleza. Tá, Lucas, e se eu precisar fazer uma manobra e eu quiser colocar essa locomotiva aqui de frente para a cauda, como que eu faço? Bem, aí se utiliza, via de regra, algumas ferramentas
para fazer essa troca de direcionamento da locomotiva, ou seja, a locomotiva está de frente para cá e eu quero que ela fique de frente para cá. Isso daí, para se fazer essa troca de direção, a gente precisa de utilizar algumas ferramentas na operação. Quais ferramentas podem ser utilizadas? Uma rotunda, uma pera ferroviária, um triângulo de reversão, tá ok? Via de regra, são basicamente essas as alternativas para se alterar o sentido da locomotiva, tá? Se você não sabe, a locomotiva ela é um meio de transporte bidirecional. Não confundir com bidimensional, que é outra coisa completamente diferente. Ela é bidirecional, ou seja, ela só vai para frente e vai para trás. Ela não tem um volante que permita mobilidade para ela, né? Quando ela faz uma curva, é uma curva já pré-estabelecida pelos parâmetros da via. Tá ok? Então ela é bidirecional. Então, ó, vem a locomotiva nessa via, a locomotiva é a caneta. Chegou aqui na rotunda, a nossa rotunda vai fazer o quê? Girar ela, ó. E ela vai ficar com a frentezinha pro outro lado. Tá ok? Beleza. E o que as empresas podem utilizar como artifício para não precisar ficar rodando? Você cria esses conjuntos de tração aqui. Ou seja, você coloca uma locomotiva de frente para um lado e uma locomotiva de frente para o outro lado. Ou seja, tanto colocando conjunto nessa parte quanto nessa parte, você vai ter uma das locomotivas com campo de visão liberada. Olha que interessante. E aí você fica com esse conjuntinho de tração com duas locomotivas. Percebe que se o conjunto de tração estiver nesse lado, o operador pode ficar aqui. Ele está com a visão à frente liberada. Se o conjunto de tração ficar deste lado, ele continua com a visão, né? Encaixando aqui, encaixando aqui. Então ele está sempre com a visão liberada. Essa é uma das estratégias utilizadas aí para não ter que ficar tanto rodando a locomotiva, né? Não é bidirecional? Ok. Pessoal, só fazendo aqui uma coisa mais simbólica, mais conceitual, é o termo correto. O trem, ele tem cabeça e cauda, tá, pessoal? Então a cabeça, via de regra, é a parte da locomotiva que avança, que está com o campo de visão liberado, e a cauda é a parte do trem em que o maquinista vai ter um menor campo de visão, né? Nós pegamos aqui os pontos cegos, etc. Pessoal, beleza. E o vagão? O vagão, ele não tem que girar o vagão? Não, o vagão, tanto indo para cá quanto indo para cá, dá na mesma. Não tem um lado preferencial para ir, não. Lógico que o vagão tem o lado A e o lado B, tá? Isso pela questão, por exemplo, se tiver um engate rotativo, a questão de freio, etc. Lado A, lado B, tá bom? Mas dane-se se não tem visão de um lado e de outro, isso aí não interfere em absolutamente nada. O importante é que a locomotiva tem o campo de visão, para o maquinista ver as possíveis divergências, se antecipar operacionalmente, tá ok? Pessoal, acredito que nós vamos dar agora uma parada nessa parte de logística, tá? De operação. Se você quiser se aprofundar mais nessa parte de operação, compre o curso de operação ferroviária, tá? Ele tá aí com um preço promocional somente essa semana, tá? Iniciando aí dia 8, segunda-feira, dia 8 agora, 8 de fevereiro. A gente vai ter essa semana de promoção e depois eu vou fazer um reajuste acima dos valores, tá? Então, essa semana, o custo de operação tá com desconto. Tá ok? Mais recados? O lançamento da segunda edição da revista, dia 15 agora, 15 de fevereiro. Estamos com muito trabalho, porque ainda tem que passar a edição todinha,
enfim, passar por aprovação, as pautas e etc. E basicamente é isso. Então é isso, pessoal. Ficou com alguma dúvida? Pode me chamar no meu WhatsApp, que eu deixo disponibilizado para vocês. Pode comentar aqui embaixo, deixa o like, se inscreva e encaminhe para aquele seu colega que gosta de ferrovia, que trabalha na ferrovia, aquele seu colega de ferrovia, você que está no curso de formação aí do Senai, da MRS, da Rumo, da Vale, tá ok? Você que é meu aluno e que também assiste às aulas gratuitas, sinta-se à vontade para complementar o seu estudo, tá? E nós vamos passar agora para uma área mais técnica. Eu quero trabalhar um pouquinho de elétrica e de mecânica, sair um pouco dessa parte de logística. Eu dei prioridade porque é a área que eu tenho especialidade, né? Não que eu não saiba as outras áreas, mas nessa área aqui eu posso me aprofundar um pouco mais. Mas vamos pegar a base da base de eletromecânica. Tá ok? É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!